versículo 29. Isso nós estamos lendo Mateus 24. Agora no versículo 29. Logo após esses dias de tribulação, aí já entrou na tribulação. Só que o detalhe da tribulação, qual já era para ter parado de ler, viu, irmão? Mas é que está interessante. Logo após esses dias de tribulação, por que ele está dizendo logo após? Nós já entendemos ali no versículo 23 que surgiria falsos profetas. Tudo nesse meio tempo, né? As pessoas chamariam, dizendo, olha, ele está aqui, ele está lá, olha, o Messias está lá. Seria para esse tempo. Esse é o meu raciocínio, não é? Como relâmpago sai e tal, então isso tudo já aconteceu. E ele, o próprio Messias diz, logo após esses dias de tribulação, porque ele já comentou sobre os dias de tribulação. Isso aí nós podemos ver aqui no versículo 5 do mesmo Mateus 23, ou do mesmo Mateus 24, capítulo 24. Diz assim, ó, muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu o Messias, e seduzirão a muitos. Versículo 6, ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra o reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. 8, versículo 8. Tudo isso será apenas o início das dores. 9. Então serei entregues aos tormentos, matar-vos-ão, e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, trair-se-ão e mutuamente se odiarão. 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. Versículo 12. Veja que nesse capítulo que ele repete umas 4 vezes sobre falso profeta. Versículo 12. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas um outro detalhe aqui, meu querido, eu vou deixar para você também estar analisando. Eu já estive buscando aqui, você se tiver oportunidade, por favor, busque sobre a ruína de Jerusalém. Isso aconteceu na década de 30 a 40, depois do Messias. Você vê que já houve essa retomada, essa tomada, no caso de Jerusalém. E se você buscar tiver essa oportunidade de estar vendo isso, você vai ver que houve um transtorno enorme, como nunca já tinha sido visto em Jerusalém, até aqueles dias. O detalhe é que você pode estar analisando que o Messias está falando direto com os apóstolos. Jerusalém entrou numa seca de fome nessa época. Esteja vendo que você vai estar podendo analisar melhor isso tudo. Jerusalém entrou numa seca de fome, né? numa miséria total, que apóstolo Paulo mesmo, você pode estar buscando também, que você vai ver em Atos, Paulo falando dessa miséria. Você vai ver, se não me engano, em 1 Coríntios mesmo, Paulo falando dessa miséria. De Tessalonicenses, Paulo falando dessa miséria, da coleta que ele fazia para levar para Jerusalém. Jerusalém foi cercada, foi tomada. Tanto é que depois, no ano 70, depois do Messias, veio a destruição do templo e tudo mais. Então, meu querido, eu vejo assim, vou deixar para você analisar. Esse reino, o qual nós estamos falando dele, esse reino seria porque o Messias foi criar um reino para depois ele buscar a nós, né? Ou será que ele já reina porque ele destruiu tudo que havia em Jerusalém para ser destruído? Ou seja, a palavra que ele disse foi realmente feito, né? Tudo que ele disse foi realmente feito para Jerusalém, e já foi feito. E por isso ele reina sobre aqueles que o obedecem, né? Hoje, né, no caso. Seria isso ou seria aquilo outro? Você mesmo pode estar analisando aí. O detalhe também é o que eu te falei.
O Messias está falando com os apóstolos. Veja que nós lemos aqui o versículo 5. Só que o que nós estávamos lendo já está no versículo 23 em diante. Eu só dei essa pausinha aqui para passar para você que ele diz ali no versículo 29 de Mateus 24: logo após esses dias de tribulação, aí eu fui ler para você a tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão dos céus as estrelas e as potências dos céus serão abaladas. Essa potência do céu é um outro detalhe para você estar analisando também. O que seria a potência do céu? Meteoros? Até onde ela foi potência? Desde quando era potência? O sol, desde quando o sol foi dado como uma potência? Desde quando a lua foi dada como uma potência? Pela Escritura, eu estou dizendo. Essas potências você pode estar vendo que Satanás também habitava no céu. É um outro detalhe, mas você pode estar analisando. Voltando lá para Lucas, para Mateus 24, no versículo 30, diz assim, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. Versículo 31. Ele enviará os seus anjos com estridentes trombetas. Lembra que nós lemos lá em Paulo falando das trombetas? Ele enviará os seus anjos, versículo 31, ele enviará os seus anjos com estridentes trombetas, e juntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Eu raciocínio do meu modo, eu tenho esse direito. Você tem o direito de pensar como você quiser, tá? Eu só alerto você a não tropeçar nas passagens. Eu vejo aí muitas pessoas falando mal de alguns irmãos aí, né? Falam mal de irmãos porque os irmãos vêm e falam coisas que estão diferentes da Escritura, mas está dentro. Mas fala coisas que você talvez tenha aprendido diferente, né, com os irmãos, e aí você chama o irmão de herege, né? Assim como você talvez vai me chamar também. Mas faz o que você quiser, no caso com o meu nome, mas eu te peço um alerta: não tropeça nas passagens. Não tropeça nas passagens. Pode ser que isso vai fazer você cair no buraco sem volta, não é? Então, a minha maneira de ver esse versículo 30 e 31 seria a vinda depois da morte. Essa vinda a qual o Messias está falando seria na sua ressurreição. Eu analiso dessa forma, e eu vou te mostrar o porquê também. Eu analiso assim. Não quero que você raciocine como eu. Use o seu raciocínio. Diz o versículo 31, vou repetir: ele enviará os seus anjos com estridentes trombetas. Trombetas seria avisos, tá? E juntarão. Não tem como ele fazer isso num estalo de dedos. Não tem, meu querido. Não tem. E dos versículos atrás que nós estamos lendo, eu já mostrei para você que não tem como. Há um processo nisso tudo. Há um processo. No caso, a trombeta aqui seria a própria palavra, né? O próprio testemunho de que ele é o Messias. E para isso há um processo. Juntarão seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade do céu à outra. A confirmação a qual eu falo para você está no versículo 33. Diz assim, ó: desse mesmo modo, quando virdes tudo isso, sabei que o Filho do Homem está próximo à porta. Veja que ele está dizendo de uma porta. Qual seria essa porta? A porta da vinda, da busca, no caso da busca dos salvos. Que porta é essa? Essa porta eu não creio que seja no Apocalipse. Eu não creio assim. Por que eu não creio assim? Porque no versículo 34 diz assim, ó: em verdade vos declaro. Aí o Messias passa a declarar para os apóstolos que estão ali. E como a pergunta foi, né,
para ele, diretamente para ele, sobre o final de tudo, ele está respondendo: em verdade vos declaro, não passará esta geração, não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. Tudo isso o quê? Tudo isso que nós lemos. Veja que nós lemos aqui praticamente 30 versículos. E ele diz no versículo 34, em verdade vos declaro, não passará esta geração antes que tudo isto aconteça. Aquela geração não iria passar sem que tudo aquilo acontecesse. Essa é a minha confirmação de que trombeta, de que relâmpago, de que falsos profetas, quando eles se ajuntar dos quatro ventos, como está ali, de uma extremidade do céu à outra, os seus escolhidos, seria para agora, para a vinda final dele. Mas primeiro ele vai reinar, como está lá em 1 Coríntios 15, se não me engano 28 ou 29. Ele vai reinar. Depois que ele destruir o principado, a morte e tudo mais, ele vai entregar esse reino ao Pai. Então será o fim. É assim que eu penso. O versículo 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e aquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos dos céus, mas somente o Pai. Como eu disse, se fosse necessário nós sabermos esse dia, ele iria falar para os apóstolos, que já estavam ali caminhando, falando da sua verdade, a qual ele escolheu para estar levando, no caso, essa palavra até nós. Mas ele não falou. Se ele não falou, é porque ninguém sabe. Se ninguém sabe, eu não posso dizer aqui que vai ser para o final do ano. O fim de tudo vai ser para o final do ano. Veja bem, meu querido, ninguém sabe. Você diz agora, ele sabe. Pode ser que ele saiba agora a vinda dele, o final de tudo, Mas até aquela época ele não sabia. Os apóstolos fizeram o que fizeram, depois aí mais 80 anos ficaram aqui, ou mais 70 anos, 50 anos, eu não sei, pregando, falando, e ninguém falou sobre a vinda dele, sobre o final de tudo. Ninguém falou. No versículo 53, pulamos aqui várias partes, mas é isso mesmo, aquela continuação de 1 Coríntios 15. Diz assim: é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade, e quando o corpo mortal estiver revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso aqui só para complementar o que nós lemos lá, que na verdade o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, sejam dadas ao Criador, que nos dá a vitória pelo nosso Messias, o nosso Salvador. Agora, meu irmão, voltando lá onde a gente estava, lá em Lucas 24, a qual eu peguei realmente para falar da igreja, já passamos um pouco até do tempo aí, da hora. Eu queria fazer pelo menos um vídeo, mas eu creio que não vai dar. Vai dar uns 2, 3 vídeos. O versículo 22 diz assim, mais tarde, só voltando lá em cima lá, que nós lemos aqui, o versículo 21 de Lucas 17, diz assim, nem se dirá, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino do Criador já está no meio de vós. Aí diz o versículo 22, mais tarde ele explicou aos discípulos. Veja, de tudo que nós lemos, nós estamos continuando aqui em Lucas 24, e ele diz, mais tarde ele explicou aos discípulos, virão dias em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não
o vereis. Veja que a confirmação de que ele reina, né, ocultamente entre nós, está aqui. No versículo 22, virão dias em que desejareis ver um dia só do Filho do Homem, e não o vereis. Virão dias em que desejarão ver um só dia o Filho do Homem. Versículo 23, então, olha só, depois desse desejo, então vos dirão, novamente ele repete, ei-lo aqui, ei-lo ali, mas ele repete, não deveis sair nem os seguir. Então veja que tudo isso que engloba, né, igreja, salão do testemunho de Jeová, espiritismo, nossa, tem tanta coisa aí, né, que não tem nem como eu colocar aqui. Quantas coisas te chamam chama a sua atenção para dizer, né, que olha, o Messias está aqui. É a Igreja Católica, aqui eles dizem, né, missa não sei do que lá das quantas, missa ao Pai, que o Pai está aqui, né, Igreja Universal, dia do Espírito Santo, domingo do Espírito Santo, quarta-feira não sei o que lá dos que, segunda-feira não sei o que. Isso tudo são falsos profetas. Eu tive conversando com um homem que se intitula pastor na casa da minha mãe esse final de semana, e depois de uma conversa longa ali, ele não quis me deixar eu pegar a Bíblia, mas eu vou ter uma oportunidade a qual eu vou mostrar para ele, porque ele é uma pessoa assim até gente boa, e eu tenho certeza que ele não vai fugir disso. Então ele perguntou para mim, e inclusive também a minha família está ali, né, dentro desse sistema junto com ele. Então obviamente que eu vou tentar tirar todo mundo de lá. Então ele disse assim para mim, ele perguntou para mim, você acha que eu sou um falso profeta? Você acha que eu sou um falso profeta? Então eu disse para ele que não. E na verdade tem vários homens que se titulam pastores aqui que eu creio que nem posso dar como falso profeta. Porque a pessoa, para ser falsa, ela tem que saber da verdade. Esses homens que passaram por um processo de estudo, né, estudaram sobre a palavra e não sei o que mais, esses sim são falsos profetas, porque eles aprenderam toda a verdade. Eles aprenderam toda a verdade, só que mente para você. Né? Esses sim eu considero falsos profetas. Eu, na minha particularidade, eu acredito que eles são falsos profetas, né? Mas quem vai julgar isso daí também, quem julga é o nosso Messias, não sou eu. Eu só os considero dessa forma, porque eles enganam os meus irmãos. Enganam os meus irmãos, para mim, são falsos. Agora tem outros intitulados pastores aí que, né, mal eles sabem o que estão lendo, o que estão falando da palavra, porque eles ouviram do seu outro intitulado pastor, do seu pai, ou já nasceu, né, dentro da igreja, e assim dá essa sequência tudo, né? Mas eu não acredito que são todos falsos. Versículo 23, né, que nós lemos, então vos dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, não deveis sair nem o seguir. Ainda, meu irmão, que alguém, né, de totalmente confiança, olha, vamos lá na minha casa fazer oração lá, porque lá na minha casa, o Messias aparece lá, porque tem curas, lá na minha igreja tem curas, lá na minha igreja tem isso, tem aquilo. Meu irmão, não deveis sair nem os seguir. Não siga esses homens. Eu estou dizendo aqui sobre, né, nós estamos falando também sobre Apocalipse, mas está incluído, né, isso tudo. E o fim está muito próximo, o fim de tudo está muito próximo. Eu creio que está muito próximo, porque jamais se falou tanto no final de tudo como está falando agora. Você liga a televisão, você está vendo a bagunça que está. Né? Você liga a internet, você vê a bagunça que está. São ladrões aumentando, roubos e mortes, né? E tudo mais. Isso tudo está acontecendo, tudo para agora. E jamais uma outra época falou tanto dessa maneira. Eu sempre pergunto para os mais velhos, né?
somente esses que leem a Bíblia, eu sempre pergunto para eles, era assim? Não, não era. Eu estive falando com um tio meu também, e ele disse para mim que falar do Apocalipse era a coisa mais rara que tinha. Antigamente ninguém quase falava de Apocalipse. Hoje o que mais se fala é Apocalipse, né? É raro, mas ainda fala, né? Versículo 24, isso de Lucas 17. Versículo 24, pois como relâmpago, reluzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra. Mesma coisa que nós lemos lá em Mateus 24, né? Assim será com o Filho do Homem no seu dia. Que eu creio que essa passagem aconteceu em Atos capítulo 1, versículo 9, como eu já te falei. Versículo 25, é necessário, porém, olha só que interessante, uma outra confirmação também. É necessário, porém, que primeiro ele sofra. Ele está falando do Filho do Homem. O Messias está falando do Filho do Homem, da mesma pessoa dele, né? Então ele diz aqui que ele sofra, porque no versículo de cima ele falou, assim será com o Filho do Homem no seu dia. Como não existia capítulo nem versículo, prosseguiu falando, é necessário, porém, que primeiro ele sofra. E qual foi o dia que o Messias sofreu? Olha, veja só, do versículo 20 de Lucas 17, toda essa sequência aqui que nós lemos já aconteceu, porque ele diz aqui, confirma no versículo 25, que é necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração, aquela geração de Israel, a qual ele veio. Veja, irmão, que já vai quebrando muita coisa lá depois do Apocalipse. Aqui ele já vai quebrando muita coisa, né? Às vezes é falta de ler um pouquinho, né? Falta de buscar por ali, buscar por aqui, né? É necessário, porém, que ele sofra muito e seja rejeitado por esta nação. Rejeitado ele foi no madeiro. Rejeitado ele foi quando ele pregou a palavra, quando ele veio trazer a novidade, né? Quando ele veio trazer, para que você entenda melhor, para que ele veio trazer o evangelho correto, a qual naquela época não existia. Então aquele povo rejeitou ele naquela época, nessa geração, e ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Bom, eu não quero tomar assim, mais tempo, né, no vídeo, porque nós temos que ir digerindo, né, devagarinho, aos pouquinhos. Como eu disse, eu não estou aqui para ensinar exatamente, mas nunca, jamais eu estou aqui para ensinar você sobre Apocalipse. Como muita gente aí já chega no vídeo e eu vou te ensinar sobre Apocalipse. Apocalipse parte 1, 2, 3, 10, 30, né? Eu não creio assim. A vinda do Filho do Homem já veio. Eu creio dessa forma. Em Apocalipse eu vou estar mostrando para você alguns detalhes que não me faz crer diretamente para o Apocalipse. Nos próximos vídeos aí eu vou estar mostrando isso. E eu espero que seja rápido, né, para também não ficar tão vazio. Mas essas passagens eu vou sempre estar intercalando entre vídeos aí que eu vou estar fazendo, vou estar postando também. Mas sobre o Apocalipse sempre eu vou estar tentando passar para você, sempre sobre o Apocalipse, eu vou sempre estar tentando analisar junto com você o que é e o que não é. E eu já quero agradecer você, né, novamente pelas visitas, você que tem visto os vídeos. Fiquem todos na paz, aí, todos que visitarem o meu canal, fiquem todos na paz do nosso Salvador, do nosso Messias.